aula para a turma 3B3, turma A, Eletrotécnica, Máquinas Elétricas 3. Boa noite, Alexandre, Lara. Levantou a mãozinha para mim. Bruno, Daniel, boa noite. Boa noite, professor. Daniel, Adam, boa noite, Daniel. Boa noite, professor Mário Eusébio. Legal. Francisco Carlos, boa noite. Boa noite, Mário. Tudo bom? Valeu. O Jonathan, boa noite. Jonathan Lois, boa noite. Boa noite, professor. Então, beleza. Iniciamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos que vão ser técnicos de eletrotécnica na boa. Então, vamos iniciar aí nossa aula aí, dentro de alguns parâmetros que eu quero estar comentando com vocês. Eu deixei mais ou menos a ideia da aula para poder jogar em cima disso aí. Máquinas Elétricas 3. Máquinas Elétricas 3. Vamos abrir esse link aqui, que eu vou fazer algumas explicações em cima dele. Beleza. Então, o que eu quero agora, que a gente vai iniciar a aula, é o seguinte fato. Dentro do nosso cronograma de aula, estava previsto uma situação que nós estaríamos realizando ensaio em alguns motores elétricos, tá? Dentro desses ensaios de motores elétricos, nós comentamos sobre o ensaio número 1, que seria o motor monofásico de indução. Nós falamos sobre a polaridade dele, comentamos, teve uma aula explicativa como polarizar o meu motor monofásico. Isso aqui foi no passado, a gente discutiu o assunto, beleza. Quando eu entro aqui no motor de 6 pontas, também esse motor 6 pontas, eu ensinei vocês a realizar o teste de polaridade para os motores de 6 pontas. Isso aqui nós vimos lá, positivo, conversamos sobre esses assuntos aqui, tá? E marcamos a polaridade para identificar o motor. Foi um assunto que foi em andamento. Posteriormente, nós conversamos sobre os motores de 12 pontas também. A, inclusive, identificação de polaridade, nós realizamos dentro da internet online aí, fizemos até um ensaio de polaridade do motor, perfeito? Nós conversamos sobre esse ensaio aqui. Inclusive, eu postei os slides lá no time de vocês, tá? Agora, é o seguinte, eu tenho um motor chamado aqui, é o quarto ensaio, chamado motor de 9 pontas, tá? Antes da gente prosseguir em cima disso aí, eu só quero deixar confirmado para vocês a seguinte situação. Dentro das minhas postagens que eu fiz aqui de arquivos, tá? De arquivos, eu postei os arquivos, tá? A lei de Lenz. Então, a lei de Lenz, eu postei um slide para vocês aqui, aqueles que não abriram a internet e não têm o hábito. Eu expliquei justamente a lei de Lenz, começando por transformador, e posteriormente nós caminhamos ela, indo até a ideia de motor elétrico. Comecei com transformador, posteriormente nós fomos para motor, daí fomos para motor monofásico, que fizemos a polaridade, caímos na ideia de monofásico, posteriormente nós fomos para o motor de 12 pontas, antes do 12 pontas nós falamos do motor 6 pontas, e mais à frente nós falamos do motor de 12 pontas, que era a grande conclusão do ensaio que fechava a explicação. É o ensaio mais difícil em termos de explicação. Mas eu tentei explicar para você passo a passo, a partir do slide, quem participou da aula deve ter entendido o assunto de como é que faz a identificação dos terminais. O que ficou faltando é exatamente a prática. Então, quer dizer, a prática não tem como eu estar dando para você aqui na internet. E nesse momento, o que ocorre? Eu estou falando de um motor chamado Highlander. São de 9 pontas, tensão única. E você tem a ligação do tipo delta e duplo estrela. Quando você fala delta, duplo estrela, é o seguinte, esse motor, para ser o motor da Highlander, ele opera com 2 velocidades, uma velocidade maior e uma menor. Então, no caso aqui, se ele for um Highlander, que eu posso considerar 2 polos e 4 polos, ele vai ter uma velocidade de 1.800 RPM
e uma 1.800 RPM e uma velocidade de 3.600 RPM, que 2 polos é 3.600, 4 polos, 1.800. Para ele poder executar essas duas velocidades, no mínimo eu tenho que ter 4 bobinas. Então eu tenho que ter no mínimo 4 polos nesse motor. Como eu tenho 4 polos, então você está vendo a bobina pintada aqui de vermelha. Aqui no meio da bobina vermelha, eu estou saindo com uma coisa que eu chamei índice 2, o 2. Aí o que acontece? Quando eu tenho a outra bobina, que é a bobina V, eu tenho o V1 e eu tenho o V2 é no meio da minha bobina. E justamente eu tenho o W1 e o W2. O W2 fica no meio da minha bobina. Então aqui está disposto um motor de 4 polos, que eu posso transformar ele de 4 polos em 2 polos. Ou seja, a início ele é um motor que opera com 1.800 RPM. Posteriormente ele vai operar com 3.600. Como que os caras conseguiram essa façanha da vida? Então aqui, justamente a representação do meu motor, U1, V1, W1. U2, V2, W2. Essa parte no meio da bobina que está aqui é justamente essa parte do meio que está saindo da minha bobina aqui, ó. Eu tenho a bobina vermelha, vai seguir fazer uma outra bobina vermelha, seria 4 polos. Só que eu saí com uma derivação central e eu chamei de U2. Então o motor da Highlander, ele tem essa característica. E no final da bobina, eu teria X, Y, Z. Porque se eu inicio a bobina com U1, o meio dela eu chamei de U2. O terminal da bobina chamei de X. Mesma coisa V1, eu tenho o V2 e no final da bobina eu tenho Y. Aí eu tenho W1, W2 e no final da bobina eu tenho Z. Então, justamente essa característica do motor do tipo da Highlander. Normalmente, para motores de pequenas potências, ele já vem fechado essa configuração do tipo Delta. Então quer dizer que o fabricante, dependendo o fabricante, ele já me entrega a configuração do tipo Delta? Correto. Mas não quer dizer que todos os fabricantes vão te entregar a configuração do tipo Delta, tá? Então não é todos os fabricantes que te entregam esta configuração do tipo Delta. Ele te entrega os terminais saindo para fora com as 9 pontas. Deixa eu abrir um outro slide aqui, conceitos. Caramba, eu me perdi aqui, caramba. Temas de aula 3B3. Vou abrir isso aqui, abrir com point. Tá, abri. Então, justamente, o fabricante, normalmente, ele pode me entregar o meu motor com essa característica, U1, V1, W1, U2, V2, W2. E pode ser que eu tenha X, Y, Z. Porém, eu não posso dizer que é uma via de regra que todos os fabricantes vai te entregar o XYZ para você ter as conexões. Se caso eu tiver o XYZ, eu posso partir esse motor com a ligação estrela-triângulo e depois eu fazer a ligação da Highlander, alimentando no índice 2. Então, mas o que acontece? Normalmente o fabricante está te entregando o seu motor com esse tipo de conexão que eu estou desenhando agora aqui para você, ó. Ele já está me entregando fechado de maneira interna. Então ele entregou de maneira fechado internamente essa configuração. Quando eu tenho exatamente essa configuração já entregue, que o fabricante não me entregou o XYZ, eu vou simplesmente pegar esse motor e vou alimentar as 3 fases aqui em cima, a fase R, a fase S e a fase T.
Então, supostamente, esse motor alimentando R. Porra. Deixa eu colocar uma letra maior aqui que está pequena. Eu alimentando fase E, R, S e T. Então, quando eu alimento RST nas três situações, eu estou caracterizando que eu estou alimentando meu motor com essa característica aqui. Então, estou alimentando o R, eu estou alimentando o S e eu estou alimentando a linha T. Então, esse motor está fechado já em triângulo. E eu parto meu motor. No caso, esse motor, ele está circulando uma corrente elétrica de maneira séria pelas bobinas elétricas, tá? Então, ele está circulando as minhas correntes aqui, ó, na minha bobina. Então, as duas bobinas estão me criando um total de 4 polos, tá? É um motor de 4 polos. Porém, é o seguinte, se eu pegar esse motor, alimentar ele agora, na ligação do tipo delta, quando você fala do tipo delta, deixa eu ver se eu tinha aqui. Se eu fizer a ligação dele do tipo delta, se eu simplesmente nesse momento eu realizar a ligação do tipo delta aqui, a do tipo delta, uma contatora vai fechar essa parte em curto-circuito. Então, ó, esse vermelho que eu coloquei, a minha contatora fechou. Automaticamente, eu cortei a alimentação R, S e T, parei de alimentar aqui, tá? Foi cortada essa alimentação. Aí tu fala, e agora, o que vai acontecer? Eu vou alimentar aqui, ó, pelo índice 2. Então, agora eu estou alimentando o meu motor pelo índice 2 que eu estou alimentando o meu motor. Então, quando eu alimentar pelo índice 2, eu estou alimentando agora pela fase R, estou alimentando pela fase S e eu estou alimentando aqui com a fase T. Aí, quando você fez essa ligação, que você fechou em curto, perceba que a fase S está alimentando a bobina de um lado e do outro. Então, para essa configuração, o que aconteceu com o nosso motor? Exatamente essa figura. A fase R, ó, está alimentando um lado da bobina e o outro lado. Ah, então quer dizer que de triângulo ele passou a ser um motor duplo estrela? Sim, ele estava fechado em triângulo. Ele passou a ser uma ligação dupla estrela. Então, exatamente isso aqui, ó, quando eu começo a falar da ligação do meu motor aqui, ó, ele parte com a ligação triângulo, posteriormente ele é ligado em dupla estrela. Ah, então ele é ligado aqui em dupla estrela porque a contatora fez a parte central e eu estou alimentando agora pelo índice 2, correto. Quando eu alimentei pelo índice 2, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte fato. Agora que vem o filé mignon da explicação. Então, o filé da minha explicação é o seguinte, a minha corrente elétrica agora está entrando, ó, por aqui. Quando ela entra nessa situação, esta corrente agora, ela na verdade está caminhando nesse sentido aqui. Porém, essa corrente do lado oposto, ela vai inverter o sentido da minha polaridade. Quando eu tenho uma corrente para um lado e uma corrente para o outro, o meu motor está formando agora um motor simplesmente de 2 polos. Para essa explicação, talvez você entender melhor, eu tenho um slide antigo pra caramba que poderia dar uma visão melhor em cima disso aí, tá? Esse slide está em máquinas elétricas terceiro módulo. Eu entro aqui, slide motor. Eu criei um slide há muito tempo atrás que eu tentava falar sobre motor da Highlander. E dentro dessa explicação aqui,
Eu tenho aqui a ideia, uma bobina recebendo uma corrente, ó, numa única direção. Então ela vai criar um norte e um sul. Se de repente eu corto a alimentação, abro essa chave, eu vou estar interrompendo a ligação, tá? Aí, quando eu alimentei o primeiro momento, a minha corrente circulando no único sentido aqui, eu estou criando polo norte e polo sul, polo norte e polo sul. O meu motor está enxergando 2 norte internamente, então é um motor de 4 polos, tá? Posteriormente, o que acontece? Quando eu alimentar pelo índice 2, aquilo que eu falei para você, eu tinha anteriormente, ó, uma corrente entrando nesse lado. Então, esta corrente que estava descendo, ela agora vai subir. Então, o polo magnético dessa bobina inverteu. Só que meu rotor lá dentro, internamente, ele passou a enxergar um norte e um sul. Então, nesse momento, meu motor está enxergando apenas 2 polos? Corretamente. No primeiro momento, eu estou enxergando 2 norte, estou enxergando 4 polos. No segundo momento, quando eu alimentei pelo índice 2, o meu motor passou a enxergar apenas 2 polos, um norte e um sul. Então, quando eu parto o meu motor, ele parte com uma baixa velocidade, porque na condição estou alimentando o índice 1, eu estou tendo uma baixa velocidade de 4 polos, 1.800 RPM. Quando eu alimentar o índice 2, o meu motor passou a ter essa bobina, inverteu a polaridade, ele vai aumentar a velocidade para 3.600 RPM. Então, a grande sacada do motor do tipo Highlander é justamente essa informação que eu estou te passando aqui agora, tá? Essa informação é chave de ouro para entendimento do motor da Highlander. Agora, dentro do entendimento do motor da Highlander, eu queria que tu entendesse a seguinte situação. Eu só vou conseguir um motor do tipo da Highlander nas seguintes características. Porra, caramba. Já chego lá, tô chegando lá, calma. Aqui é complicado. Vamos dizer que eu fabrico uma bobina do meu motor. Com uma única bobina, eu vou ter um motor apenas de 2 polos, um norte e um sul. Se eu fabricar o meu motor tendo um total de 2 bobinas, e eu estou colocando 2 bobinas de maneira série, então, estou fechando em série essa bobina, eu posso sair com o índice 2 aqui. Então, esse motor ele pode ser 4 polos ou 2 polos. Perfeito. Porém, acontece o seguinte, se eu for construir um motor de 6 polos, eu construo um motor de 6 polos, eu não vou ter condições de dividir esse motor no meio. Então 6 polos não dá para fazer o motor da Highlander? Não. Eu posso fazer um motor da Highlander que contenha um total de 8 polos. Daí tu fala, como assim 8 polos? Porque cada bobina corresponde a um norte, nós estamos falando de polos, ó. Eu estou falando de um norte e eu estou falando que essa bobina criou um sul. Cada bobina está criando um polo norte e sul. Então, 2 polos para essa, 2 polos para essa, com mais 2 polos para essa são 6, com mais 2 para essa são 8. Então, se, nesse caso, eu consigo dividir no meio, então quer dizer que eu poderia ter aqui o meu índice, o 1, beleza, eu posso ter meu índice, o 2, aqui no centro, beleza, posso ter o índice 1 e o índice o 2. Mas, entenda uma coisa, ele vai partir primeiro como motor de 8 polos, quando eu alimentar com a minha corrente, ó. Eu estou alimentando a minha corrente aqui. Então, meu motor está partindo do tipo delta, do tipo triângulo. Está trabalhando como 8 polos. Se posteriormente eu faça a alimentação entrando pelo índice 2, eu vou ter um motor já agora de 4 polos. De 8 ele passou para ser 4. Então é exatamente isso que eu estou tentando fazer você entender. Então eu poderia dizer assim, se eu tiver um motor de 4 polos aqui, eu posso criar meu índice 2
aqui no meio, ó. Eu posso criar meu U2 aqui no meio. Então, eu estou criando uma saída U2 no meio. Nesse caso, o meu motor está saindo o 1 e o 2, eu tenho 2 e 4 polos. Então, quer dizer, meu índice U2 está saindo aqui no centro. Aí você fala, eu inicio alimentando pelo índice 1. Ele funcionou como 4 polos. Quando eu alimentar pelo índice 2, ele está funcionando como 2. Então, o motor do tipo Highlander, ele só vai conseguir ser formado quando eu trabalho com conjuntos de bobinas de maneiras par. Então, de 4 polos, eu consigo formar um motor do tipo Highlander. Por quê? Nesse momento, ó, eu posso colocar meu índice 2 aqui no centro, tá? Então, eu estou colocando meu índice 2 aqui e estou tirando esse índice 2 porque já não existe mais. Aí você fala assim, então ele é 8 polos e, ao mesmo tempo, ele é 4. Só que eu não vou conseguir construir um motor com 10 polos. 10 polos, eu não vou conseguir construir um motor de 10 polos do tipo Highlander. Aí tu fala, por que você não consegue? Se eu tiver um total de 10 polos, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Pô, não tenho como dividir no meio. Para mim poder construir um motor do tipo Highlander aí, de 10 eu vou ter que passar ele para 12 polos para a confecção desse motor agora. Porque com 12 polos eu consigo dividir exatamente meu índice 2 aqui no centro. Eu tenho condições de colocar o meu 2 aqui no centro. Então, quer dizer, se nós estamos com esse motor aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ele parte como 12 polos e, posteriormente, quando eu alimentar o índice 2, ele vai passar a ser um motor de 6 polos. Primeira parte da aula é o entendimento do motor da Highlander. Ficou entendido ou não? E aí, galera? Tô dando aula para as moscas? Ah, eu vou dormir desse jeito. Entendido, Mário. Não, ninguém fala nada. Todo mundo dormindo. Tá. Só que entenda uma coisa, você vai sentir essas necessidades, vocês vão sentir essa necessidade quando cair no campo e você precisar entender o motor do tipo Highlander. Puta, não me explicaram o que é um motor do tipo Highlander. Aí o cidadão fala assim, pô, não sei explicar a ideia do motor da Highlander. Geralmente, quando a gente trabalha em área de potência, quando eu estou falando eletrotécnica, o que acaba acontecendo? Ele não vai vir fechado com a ligação do tipo delta. Ele vai te entregar o XYZ para você estar fazendo a ligação do tipo delta. Porque se ele me entregar o XYZ, ele está me dando a condição ainda de partir numa chave estrela, triângulo, depois formar a Highlander ainda. Tá? Então, isso é um motor de 9 pontas. Porém, acontece o seguinte, quando você fala de motor 9 pontas, nós temos uma outra categoria que também você vai encontrar muito em campo, muito em área. Este motor aqui, que é considerado motor de 9 pontas, onde que eu vou ter a ligação do tipo estrela-estrela, que eu vou alimentar 220 volts. E a ligação do tipo estrela, eu vou alimentar 440 volts. Então, ó, vamos lá. Eu vou marcar com cores diferentes. 440 volts, eu vou alimentar com a ligação do tipo estrela. Para 220 volts, eu vou alimentar ele com uma ligação do tipo duplo estrela. Só que esse motor não é de 2 velocidades. Esse motor é apenas uma única velocidade. É um motor especial que tu encontra muito na eletrotécnica, que ele suporta 440, 220 e 440 volts. Aí você fala, como é que é a construção dele? A construção desse motor é exatamente isso aqui.
Só que quando o aluno olha esse desenho, ele fica perdido na informação técnica do desenho. Então, para isso aí, eu fiz um desenho básico aqui, para você entender a ideia do motor de 9 pontas. Então, a ideia do motor 9 pontas é exatamente essa que eu estou tentando te mostrar aqui, nesse momento agora. Então, o motor 9 pontas, ele tem a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que essa conexão, ela está feita interna. Você não vai ter acesso a essa conexão. Isso aqui é feito internamente. Ele só sai com 9 pontas de fio para fora. E o mais engraçado é o seguinte, cada bobina desse motor aqui, cada bobina deste motor, ela, na verdade, é uma bobina que pode ser alimentada no máximo com uma tensão de 127 volts, é o valor da tensão nominal dessa bobina. 127 volts é o valor da tensão nominal da minha bobina que eu estou te mostrando. Ah, então o valor dessa bobina é 127 volts? Correto. O valor da tensão desta bobina de baixo também é um valor de 127 volts. Aí tu fala, legal, já que a bobina é 127 volts, como que eu vou fazer as duas ligações? Justamente as duas ligações ocorrem na seguinte ideia. Quando eu pego este motor, eu simplesmente e eu fecho ele aqui no centro, ó, estou fechando no centro, eu estou fechando esse motor com uma ligação do tipo, ó, estrela. Aí tu fala, quer dizer que tu fechou ele numa estrela? Fechei numa estrela. Só que dentro disso aí, o que acontece? Eu tive duas bobinas ligadas em série. Então, se eu tenho duas bobinas ligadas em série, eu vou ter 127 volts aqui e, ao mesmo tempo, eu vou ter uma tensão, novamente, de 127 volts que está ligada em série nas duas bobinas. Então, justamente agora, ó, puta que pariu. Eu tô tendo... Ai, eu tô ficando velho, viu, no mouse. Ó, então agora eu tô com 127 volts e ao mesmo tempo que eu tô com 127 volts, eu vou ter uma tensão de entrada de linha. Então, justamente a minha entrada que eu vou ter na minha linha agora aqui, qual é o valor da tensão que eu vou ter aqui, ó, da minha linha, que vocês acham que eu vou ter? Eu vou ter, na verdade, que valor de tensão nessa linha aqui? Eu estou tendo 127 mais 127, vai me dar quanto? 220. 220. Aí eu vou poder ter 220, não é isso? 220? Isso, tá me ouvindo? Alô, professor? É? Não. Eu vou alimentar, ó, com 440 volts. Porque 440 dividido por raiz de 3 me deu 264. 264 dividido por 2, eu estou tendo 127 volts em cima da minha bobina. Então, exatamente aqui, ó, eu estou alimentando com 440. Então aqui no teu slide que você está... Gente, eu estou tentando fazer vocês interagir na aula, porque eu posso muito bem mostrar a figura e você fala assim, entendi o resultado. Só que eu estou alimentando com 440 para essa ligação do tipo estrela. Só que eu tenho 127 volts em cima de cada bobina. Porque 440 dividido por raiz de 3 está me dando o valor de 264 volts. 264 dividido por 2 em cima de cada bobina, 127. Agora, se eu fechar com o meu motor, que você está falando duplo, que ó, eu mostrei aqui para cima aqui para você, o duplo estrela,
Agora que eu vou alimentar com 220 volts. Só que eu estou fechando uma estrela que está em paralelo com a outra estrela do lado. Ah, então quer dizer que seu motor aqui, ó, nós estamos fechando ele com o chamado dupla estrela. Ah, então quer dizer que tu pegou a estrela, você pegou a estrela de baixo, você pegou aqui a estrela de baixo aqui, e você pegou a estrela de cima que você vai criar. A estrela de cima é você que vai criar a estrela de cima. Então, a estrela de cima, você que está criando ela. Então, ó, você criou a estrela de cima, que você fechou os 3 terminais aqui. Só que agora eu vou ligar o 1 com 7, o 2 com 8, o 3 com 9. Então, na verdade, você está criando dupla estrela. Então, quando você pegou essa estrela e você simplesmente está sobrepondo uma em cima da outra aqui, eu estou com 2 estrelas, eu estou ligando o 7 com 1, o 8 com 2 e o 9 com 3. Então, você está formando exatamente essa ligação. Eu estou alimentando com 220 volts, só que eu continuei com a tensão de 127 volts em cima da minha bobina. Então, esse motor, ó, perceba aqui, ó, que ele vem fechado. Então, minha preocupação, às vezes, é aquela situação, tu vai fazer um concurso, o cara te coloca uma ligação de um motor aqui, ó, ligação das bobinas internas do motor. Me faça a ligação desse motor aqui. Quais são as tensões que esse motor liga? O cara olha, pô, mas já está fechado uma estrela. O que eu vou fazer com as numeração que está aqui? Que eu estou tendo 5 e 2, 6 e 3, 4 e 1. Então, a melhor forma de você visualizar seria isto aqui que a gente falou ao início do meu motor. Eu tenho a numeração de 1 a 9 e eu vou construir a ligação. Mas se tu não tiver essa figura na sua cabeça, se cai num concurso exatamente essa placa, meu amigo, tu não liga esse motor nunca. Tu não tem conhecimento de motor. É um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes eu jogo para o aluno para visualizar isso aqui, o cara não consegue visualizar isso aqui. Aí você, quando pega a plaquinha do motor, olha só a identificação da placa. Não vem a numeração, como eu estou te mostrando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vem com essa ligação. Aí tu fala, pô, mas por que ele fechou aqui? Vou alimentar isso aqui com a menor tensão. Por que ele fechou as duas em série? Eu vou estar alimentando com a maior tensão. Então está falando aqui, se eu fecho com essa fechamento, estou alimentando com a menor tensão. Se eu fecho esse fechamento, a maior tensão. Aí muitas vezes o cara se considera técnico de eletrotécnica e tu pergunta como é que é a ideia interna desse motor. O cara não sabe explicar. E eu, quando dou minhas aulas de máquinas, a minha preocupação é que você sobressaia em termos de conhecimento da máquina. Então isso aqui para mim é fundamental. Tá? Ficou alguma dúvida no motor da Highlander e o motor de 9 pontas e 2 tensão? Não dúvida. Passa a régua. Agora, eu vou falar sobre o próximo motor. O próximo motor é um motor de enrolamento independente. Então, você tem um motor aqui, ó. Porra, caramba, o que aconteceu, caramba? Meu Deus do céu. Coisa maluca. Ó, eu tenho um motor aqui de enrolamento independente, ó, de 2 velocidades. Aí tu fala assim, como é que é esse motor de enrolamento independente de 2 velocidades? Esse motor aí, na realidade, é o seguinte fato. Este motor, na situação, ele é um motor que tem 2 enrolamentos. 2 motores ocupando o mesmo corpo. O cara fabrica um motor de 4 polos, 1800 RPM. Ele fabrica um outro motor de 2 polos. Então, é 2 máquinas ocupando o mesmo corpo.
Porém, ele já te entrega fechado internamente na ligação estrela. Então, só vai estar saindo aqui para fora o terminal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, para classificar 1, 2, 3, ele não escreve essa nomenclatura que eu coloquei aqui para vocês. Aí tu fala assim, pô, então quer dizer que não vai vir essa nomenclatura? Não. Qual é a nomenclatura que o fabricante vai oferecer para este motor? A nomenclatura desse motor aqui é especial, que nem o da Highlander, tá? Então ele vai oferecer a seguinte nomenclatura. 1U. Então quer dizer que ele deu o nome de 1U. 1U. Deu o nome de 1U. Ele deu o nome de 2U. Então, 2U. Ele me deu o nome de 3. Me desculpa. Não, caramba, já estou fugindo da minha cabeça. É 1V. E aqui eu tenho a nomenclatura de 1W. Então a nomenclatura é 1U, 1V, 1W. Aí o cara fala assim, professor, mas nós já usamos essa nomenclatura para o Highlander? Correto. Aqui ele vai dar o 2U, vai dar a nomenclatura de 2V e vai dar a nomenclatura de 2W. Aí tu fala assim, dá para me confundir isso com o motor da Highlander? Dá. A nomenclatura é exatamente igual à do Highlander, tá? É exatamente igual à do Highlander. Aí você fala assim, me prova que a nomenclatura é igual. Beleza. Eu te provo que a nomenclatura é igual. Aí, para isso, para mim te provar em sala de aula, em 2 palitos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui numa situação que vocês já fizeram aqui, ó. Eu pego aqui motor, vídeo, motor, cálculo, motor laboratório. Motor laboratório. Placas de motor e laboratório, sim. Eu tenho aqui o motor enrolamento independente. Aí, quando eu te mostro a situação do motor enrolamento independente, eu tenho lá 1U, 1V, 1W. 2U, 2V, 2W. Isso aqui é um motor de 2 velocidades, que é enrolamento independente. Aí eu chego para você, eu vou entrar no motor do tipo da Highlander. E aí, não abriu por quê? Minha máquina tá maluca, cara. O motor do tipo da Highlander. Então vamos lá. Como é que é a nomenclatura? Eu tenho 1U, 1V, 1W. 2U, 2V, 2W. Então o da Highlander percebe o seguinte. A baixa velocidade eu estou alimentando pelo índice 1, que é a ponta da estrela. A minha alta velocidade, ó, eu estou tendo que curto-circuitar os meus terminais aqui, ó. Pela plaquinha você vê. E eu estou alimentando por 2U, 2V, 2W, tá? Então, alguma contatora vai curto-circuitar? Sim. O motor enrolamento independente, já não. Ou eu alimento um dos lados do meu motor, ou eu alimento o outro. Eu não vou alimentar os dois simultaneamente. Então, eu tenho uma menor rotação e uma maior rotação. A menor rotação é no índice 1. Pô, é igual ao da Highlander. Correto. A maior rotação é no índice 2, igual ao da Highlander. Só que isso trata-se de um motor de enrolamento independente. Então, justamente, não é um enrolamento que nem o fechamento do motor da Highlander. Então, minha preocupação de sala de aula é justamente essa, você ter esse entendimento em cima da máquina elétrica, tá? Agora, dentro dessa situação aí, ocorre o seguinte, eu tenho esse caso aqui, ó, o motor de 3 velocidades. Ele, na verdade, ele é da Highlander e enrolamento independente. Aí ele tem 3 velocidades, correto.
ele é um motor de 3 velocidades. Aí tu fala assim, poxa, como é que é esse motor de 3 velocidades? Então eu tenho aqui, ó, o motor de 3 velocidades é este motor que eu tenho aqui, ó. Então, o legal de você ter os conteúdos que tem na escola é isso aí, ó. Eu tenho um V, um W, 2U, 2V, 2W, 3U, 3V, 3W e 5U. Aí tu olha para a plaquinha desse motor aqui, muitas vezes, você fala assim, eu vou ligar o motor, e você fecha olhando a placa, mas tu não sabe nem o que está fechando. Então, justamente para você entender isso aí, esse motor seria exatamente este motor que eu vou mostrar agora para vocês. Então, esse motor vai ter essa característica. Esse motor tem essa característica aqui, ó. Tá? Então, esse motor tem essa característica. Eu tenho aqui, ó, 1U, 1V, 1W, 3U, 3V, 3W, 5U. Aí eu tenho 2U, 2V, 2W. Então quer dizer que é um motor Highlander e enrolamento independente? Sim. São dois motores ocupando o mesmo espaço. Porém, acontece assim. Se eu quiser ligar ele com a minha maior velocidade, eu quero ligar ele, maior não, vou partir meu motor com a menor velocidade. Eu vou ter que fechar o índice aqui, ó, o 5 aqui, e vou alimentar as minhas alimentação exatamente aqui. Então, exatamente nesse momento, estou alimentando meu motor com a linha R, S e T. Então, exatamente nesse momento, estou partindo meu motor com a minha menor velocidade que o motor pode exercer. Só que eu tive de fechar esse U5. Por quê? Eu tenho que transformar ele em um Highlander. E ele não vai poder ficar fechado posteriormente. Vamos dizer que eu parti na baixa velocidade. Parti, meu motor está funcionando. Agora, eu vou jogar a velocidade intermediária. A velocidade intermediária, eu vou ter que desligar a alimentação que eu tinha feito aqui anteriormente, vou ter que abrir o 5, agora eu vou alimentar o meu motor por aqui, R, S e T. Então agora você está usando o motor de enrolamento independente para ter a média velocidade? Sim, eu parti com a baixa como o da Highlander, estou tendo a média velocidade e eu estou partindo meu motor. Só que eu tenho que desligar totalmente as bobinas do meu motor da Highlander para partir o meu motor de enrolamento independente. Aí o cara fala assim, professor, se eu não tivesse desligado aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte fato, quando essas bobinas criarem um campo magnético, e esse circuito aqui está como um circuito fechado, vai surgir uma corrente em cima dessa bobina. Surgindo uma corrente, essa bobina vai simplesmente dar uma frenadinha, uma pequena freada na velocidade do meu motor. E vai começar a aquecer, porque eu tenho uma corrente indesejável no meu motor. Então quer dizer que esse fato da aula de eu entender que o porquê que eu tenho que deixar aberto a minha situação, o 5, é importante? É. Porque se tu deixar conectado, o motor até roda, até funciona. Só que ele vai ter um pequeno aquecimento porque eu vou estar induzindo uma corrente elétrica no circuito da parte da Highlander. Porque uma bobina, o independente não tem nada a ver com a parte da Highlander, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, eu vou partir ele com a maior velocidade. No momento que eu vou partir ele com a maior velocidade, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que curto-circuitar os 3 aqui em cima e eu vou trazer a alimentação por essa conexão central. Então agora você vai partir teu motor com a maior velocidade, correto. Então eu vou partir com R, vou partir com S e vou partir agora com T. Então, nesse momento, eu tenho minha maior velocidade. Automaticamente, eu desliguei
o meu motor da Highlander. Dentro dessas configurações aí, o que acontece com o aluno? Imagina o comando elétrico desse motor. O comando elétrico desse motor, ele é bem estranho pelo seguinte, eu vou ter que ter uma contatora exclusiva para poder abrir e fechar o 5 aqui, ó. Então eu vou ter que ter uma contatora exclusiva, simplesmente para abrir e fechar exclusivamente esse contato específico, que é o 5 com o 1. Porque ora eu estou alimentando pelo índice 1, ora eu estou alimentando pelo índice 2. E quando eu tiver índice 3, quando eu estiver alimentando pelo índice 2, essa situação aqui tem que abrir. Quando eu vou alimentar pelo índice 1, isso aqui tem que fechar. Ah, então quer dizer que o comando elétrico é um comando pesado? É, justamente. Uma das coisas que vocês, alunos, se perde pra caramba, é numa coisa. Se vão fazer um concurso público, o cara erra direto. Quando eu entro, vamos dizer aqui, ó, vou entrar em segundo módulo, comandos elétricos, tá? Comandos elétricos. Não, abri. Não é esse aqui, não. Partida de motor. Quando eu olho para uma partida de um motor do tipo da Highlander, ocorre o seguinte fato. Logo de cara que você olha esse desenho, o cara que está fazendo uma prova num concurso, ele já vai pensar que isso aqui é uma ligação estrela-triângulo, caiu do cavalo. Não é uma ligação do tipo estrela-triângulo. Pelo seguinte fato, quando eu parto o motor da Highlander, vai ter que entrar primeiro esse contator que está me alimentando o índice 1, tá? Quando eu estou partindo meu motor, eu estou alimentando esse índice. Quando eu fecho essa contatora aqui, automaticamente, vê se você entende. Me desculpa aí, eu me enganei. Quando eu parto o motor, eu vou partir com essa contatora C1. Isso aqui não vai estar fechado. Eu estou alimentando no índice 1. Quando eu vou trabalhar com a maior velocidade, eu vou fechar essa contatora e essa contatora vai fechar para curto-circuitar a minha parte do meu triângulo na parte de cima. Então, o que acontece? Eu parto primeiro com uma contatora, seria a minha baixa velocidade, e posteriormente eu vou ter que conectar as duas contatoras, tá? Agora, acontece o seguinte, se eu for olhar para a partida de um motor, estrela, triângulo, tá? Acionamento de motor, Pô, não tem partida estrela triângulo aqui, caramba. Pô, não estou tendo aqui motor de estrela triângulo. Tá, quando eu parto ele com estrela triângulo, o que acontece aí? Eu vou ter duas contatoras entrando ao mesmo tempo. Eu não estou vendo nenhum motor de estrela triângulo aqui, cara. Ah, não, tem aqui, ó. Partida estrela triângulo. Quando eu entro com o motor partida estrela triângulo, olha só a situação. Eu primeiro vou partir meu motor estrela, então eu vou alimentar com essa contatora e já tem que fechar em estrela. Está fechando esta e esta contatora. Quando eu saio da estrela, eu vou ter que abrir essa contatora e alimentar essa. Então, justamente a sequência de acionamento é diferente. Então, justamente quando o cara te joga um desenho que muitas vezes você está pensando que é um motor estrela triângulo,
e na verdade é um motor do tipo da Highlander, tá? Então você vai ter que saber ler comandos elétricos e observar na partida. Se no caso na partida tiver entrando a contatora C1 e a contatora C4 aqui no caso, eu estou partindo estrela triângulo, tá? Então exatamente aí que está uma diferença da partida em si de um motor. Então aqui, ó, você tem várias partidas de motores dentro desse link aqui. Então, ó, você tem a partida estrela triângulo simples, tá? Você está tendo aí. Agora, você também tem a partida de motor da Highlander, duas velocidades, que é na hora que você se engana em termos de partida, tá? Aí eu vou ter que saber ler o comando elétrico aqui e entender o que é o motor da Highlander para poder ler e interpretar o desenho. Pô, como é que funciona esse motor? Eu alimento o índice 1, beleza, parte em baixa velocidade. Para alta velocidade, eu vou ter que curto-circuitar o índice 1 e vou alimentar o índice 2. Se eu tenho que curto-circuitar, eu vou ter que fechar uma contatora, fechar em curto a ponta da minha estrela. Então, exatamente é isso que nós estamos falando nesse momento de sala de aula. Então, justamente, quando eu estou falando desse motor de 3 velocidades, ele vem caracterizado U1, 1V, 1W, 2U, 2V, 2W, 3U, 3V, 3W e o índice 5. Aí, dentro disso aí, você tem que saber imaginar como é que é o comando elétrico dessa máquina aí, tá? E aí, gente, alguma pergunta? Não pergunta? Então tá bom. Só estou dando aula para... Não sei se eu estou trabalhando sozinho, se eu não estou. Gente, é uma maior paranoia dar uma aula que tu não vê os alunos, viu? O sexto é o motor faltando fase que vocês viram em sala de aula. Eu passei uma atividade já para vocês. Inclusive, nós calculamos o capacitor em cima. Era outro ensaio que nós íamos fazer. O sétimo seria o último ensaio que iríamos fazer. É o motor de rotor bobinado. Então, esse motor de rotor bobinado é o seguinte fato. Quando eu falo rotor bobinado, tá? O que acontece? O meu motor, na verdade, vai ter um rotor fabricado por bobinas. Eu tenho lá M1, M2, M3. Isso aqui vai ser conectado a um banco de resistores. O meu estator normal. Sendo que os terminais do banco de resistor pode ser fechado na ligação estrela e triângulo. Então, vamos comentar esse banco de resistores para você. No caso aqui, eu estou pegando um banco de resistor, fechando em estrela. Aqui seria meu rotor. Eu estou saindo M1, M2, M3. Para mim partir meu motor, eu tenho que inserir resistência em série com o meu rotor. Se caso eu deixar todas as chaves abertas aqui, simplesmente eu vou induzir uma tensão como se fosse um transformador. O motor não vai andar. Aí o que acontece? A contatora K1 fecha. Geralmente esse motor é usado em ponte rolante. O cara tem tipo um joystick, ele puxa para um lado, bate e fecha a contatora K1. Fechando o K1, entra um banco de resistência. O motor começa a movimentar. Eu quero aumentar a velocidade. Eu mudo o meu joystick para a posição 2. Eu vou estar inserindo duas resistências em paralelo. Aí tu fala, pô, mas duas resistências em paralelo, o que vai acontecer? Exemplo, eu tenho 10 ohms paralelo com 10. Quando eu insiro a segunda resistência, 10 paralelo com 10 vai cair para 5 ohms, a metade da resistência. Ah, então quer dizer que tu diminuiu o valor da resistência de carga? Sim. O que vai acontecer? O meu motor aumenta a velocidade. Quando eu bater minha chave e fechar a terceira contatora, eu vou ter 3 resistências em paralelo. Então eu vou ter 10 dividido por 3, vai dar 3,3333, tá? Sendo que eu posso ter não apenas uma, duas, 3 velocidade. Eu posso ter 4, 5, 6, vai depender de quantas resistências que eu estou colocando em paralelo. Quanto mais resistência eu colocar em paralelo, vai chegar um momento que o valor da minha resistência vai aproximando de zero. Quanto menor a resistência
que eu tenho inserida em série com o meu rotor, o meu motor opera com maior velocidade, tá? Agora, a grande vantagem desse motor é o seguinte fato: ele não perde uma coisa chamada conjugado, ó. Nós estamos falando de conjugado percentual em velocidade. Quando eu tenho meu rotor com zero resistência, isso quer dizer meu rotor estaria em curto, não teria resistência nenhuma. Coloquei um valor de resistência em série que chegou a ser zero de resistência. O meu motor continua tendo torque. Se eu tiver uma resistência, meu motor continua tendo torque. Se eu tiver um valor de resistência maior, o meu motor continua tendo torque. Então, esse motor geralmente é usado em pontes rolantes. Então, é um bom motor para você ter controle de velocidade. No século XX, eu pensei que eu nunca mais ia falar. No século XXI, quando entrou, eu pensei que eu não ia falar mais desse motor. Porque hoje em dia você trabalha com inversor de frequência. Mas, muitas vezes, dependendo do local, você vai encontrar um motor de rotor bobinado. Então, isso aqui é um motor que você tem o rotor embobinado. Também era um outro ensaio que a gente faríamos na escola. Se tiver sábado letivo, que a gente não vai fazer nada na escola, nós podemos estar realizando essas experiências. Então, a experiência estaria montada prontinha para você colher os valores experimental. Por quê? Eu iria medir a tensão induzida no meu rotor e depois eu ia medir a corrente que estaria circulando. Para cada resistência que eu colocar, eu vou ter uma variável de corrente aqui em cima. Então, justamente, eu estaria comparando o funcionamento do meu motor de rotor bobinado, tá? Seria essa ideia de aula aí em si. E aqui acabaria os nossos ensaios durante o semestre, tá? E dentro disso aí, alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum entendimento? Eu vou finalizar a aula. E aí, tem alguém vivo por aí ainda? E aí, Jonathan, quer fazer alguma pergunta? Arthur, Adam. Então, eu vou falar uma boa noite para todo mundo, vou encerrar a minha gravação. Estou aqui, professor. Então, vou parar minha gravação, boa noite para todo mundo, um abraço e vamos ver aí, ó. E eu adiei meu prazo da entrega da atividade, que o Adam chorou aí no pé, e eu coloquei para sexta-feira às 23h59. Então, quem não fizer a atividade, problema de vocês. Professor.